Oi pessoal, aqui é o professor Maxwell. Hoje eu estou aqui para corrigir as questões discursivas aqui do nosso livro, tá? Que a gente tinha falado aí semana passada. Espero que vocês tenham feito. Outra coisa, ao término dessa correção eu vou passar uma revisãozinha de todos os capítulos que a gente deu até o momento, umas 10 questões. Então já deixa aí o caderno separado, escreva aí revisão, tá? Uma revisãozinha aí de tudo que a gente viu até o momento, tá? Então vamos lá, pegue o livro de vocês também, abram aí na página 243, tá? E tem aí a questão número 2, tá? Da página 243, movimentos sociais na Primeira República. Vamos lá. A pergunta: explique de que forma a imigração italiana se relacionada com a formação do movimento operário na Primeira República aqui no Brasil, né? Vamos lá. Resposta: foi a partir de operários italianos que os trabalhadores tiveram contato com as ideias socialistas e anarquistas que já transitavam nas organizações sindicais da Europa. Então, quem vai trazer essas ideias, tá? Socialistas, anarquistas aqui para o Brasil nesse momento, tá? Lá no início ali no início do século XX, tá? Principalmente os operários estão começando a trabalhar, uma coisa tudo nova aqui no Brasil. E esses italianos que chegam aqui, eles trazem essas ideias que vão ser compradas aí pelos brasileiros, tá bom? Então vamos agora para a página 255, tá? Primeira Guerra Mundial, questão número 18, tá? Tem um pequeno texto aí, você já deve ter lido em casa, tá? E aí eu vou à pergunta: quais foram as motivações econômicas do conflito citado no texto? Esse texto que vocês leram aí. Vamos lá. Resposta: no contexto da Segunda Revolução Industrial, o aço, o petróleo e a eletricidade, a partir da segunda metade do século XIX, as potências capitalistas aumentaram a produção e surgiu a necessidade de expandir em busca de matéria-prima, mercado consumidor, tá? E investimento do capital. Nesse sentido, ocorreu corrida imperialista em busca de colônias, resultando na Primeira Guerra Mundial. Tá? Então, explicando rapidamente aí, essas grandes potências que vão se tornar países industrializados, eles vão querer o quê? Mercado, vão querer consumidores, vão querer matéria-prima, vão querer mão de obra barata. Tá? Tudo isso vai fazer com que esses países comecem a fazer até aliança entre eles para conquistar o mercado, e isso não vai ter um bom entendimento entre eles e vai acabar tendo aí a Primeira Guerra Mundial. Tá? Vamos lá, agora eu abro aí na página 261, os desdobramentos do conflito. Tá? Vamos lá, a número 1 aí é discursiva. Explique o motivo pela qual os Estados Unidos decidiram entrar na guerra. Vamos lá. Submarinos alemães afundaram navios norte-americanos, e este fato, aliado aos prejuízos que os Estados Unidos poderiam sofrer com a derrota da Entente, contribuiu para que os Estados Unidos deixassem a neutralidade de lado e entrassem definitivamente no conflito. Tá? Eles vão entrar no conflito a partir de 1917, quando, por exemplo, a Rússia sai da guerra para fazer a sua revolução, tá? E os Estados Unidos entram. Claro que a opinião pública na época não queria entrar que os Estados Unidos mandassem soldados para a Europa, não. Mas isso vai acontecer porque quando afunda esses navios, que são navios mercantes, que estavam levando mercadorias para a Europa, certo? A opinião pública vai mudar de ideia, aí os Estados Unidos vai mandar soldados para a Primeira Guerra Mundial. Tá? Vamos lá, dando continuidade aqui à nossa correção,
Página 271, Revolução Russa. Tá? Número 1, ela é discursiva. No que se refere à Rússia pré-revolucionária, porque o czar Pedro o Grande é considerado um grande reformador do Estado russo. Tá? Vamos lá. Resposta. Porque procurou desenvolver o comércio e a indústria, bem como reformar a educação e a ciência, proporcionando a entrada de técnicos e intelectuais no país. A gente fala isso aí, mas Pedro, incrível que pareça, ele é um czar que ele é lá do final do século final do século XVIII e final do século XVIII, tá? Então ele vai ter essas ideias para trazer, porque ele ficou encantado. O que acontecia, por exemplo, na Inglaterra com a Revolução Industrial, isso vai contagiar a França, a Bélgica, então ele estava vendo isso aí com bons olhos, querendo trazer até essas ideias para a Rússia. Mas, incrível que pareça, ele não foi do período do século XIX e início do século XX, não. Ele foi no final do século XVIII para o século XIX, tá? Ele foi o czar da Rússia. Vamos lá, continuando aqui as nossas correções. Vamos lá, número 4, da página 271. Cite a principal diferença entre os bolcheviques e os mencheviques. Vamos lá. Os bolcheviques defendiam a revolução radical, sem intervenção da burguesia. Os mencheviques defendiam uma revolução gradual em que a burguesia liberal tomaria o poder para depois se instalar a revolução socialista. Tá? Essa é a resposta do número 4. Número 5, da página 271. A União das Repúblicas Socialistas Soviéticas foi criada em 1922. O que significa a bandeira vermelha com a foice e um martelo? A cor vermelha significa, é uma homenagem feita à Comuna de Paris. Tá? Foi quando os revolucionários franceses tomaram o poder e por um período muito curto de tempo eles colocaram essa ideia da comuna e eles usavam a cor vermelha como símbolo. O martelo simboliza a cidade, a indústria, e a foice representa o campo, tá? Os camponeses. E quando eles são cruzados é a união desses dois setores, tá? Então é isso que simboliza a bandeira da antiga União Soviética. Tá bom? Vamos lá, continuando aqui, agora vamos para a questão número 12. 12. Questão número 12, tá? Questão número 12. Vamos lá. Peguem aí. Questão número 12. Explique brevemente que foi a NEP adotada na União Soviética entre 1921 e 1927. Vamos lá. A nova política econômica adotada por Lenin visava o comunismo de guerra e incentivo à produção industrial voltada para o abastecimento interno. Não esquecendo também de falar que esse investimento seria de iniciativa privada, tá? Lenin inicialmente ele deixa a burguesia russa investir, tá, no Estado, para depois ele estatizar tudo, tá? Tudo pertencer ao Estado, tá? Essa é a resposta. Agora vamos para o número 16. O 16 tem um pequeno texto aí, com certeza vocês devem ter lido em casa. Vamos lá. Relacione a Primeira Guerra Mundial e a situação da Rússia na época. Vamos lá. As derrotas militares sofridas pela Rússia na Primeira Guerra Mundial causaram enormes perdas humanas e prejuízos materiais, contribuindo para agravar a situação da crise econômica, revolta social e desgaste político no regime czarista. Tá? Essa é a resposta, tá bom? Agora vamos a 17, que também tem um pequeno texto aí, tá? Identifique duas medidas adotadas pelos bolcheviques entre 1917 e a criação da União Soviética, em 1922.
Vamos lá. Uma delas vai ser a paz, né? Vamos assinar um armistício de paz com a Alemanha para que a Rússia saísse da Primeira Guerra Mundial. E a outra vai ser a criação da própria ANEP, né? Que a gente viu aqui. Vocês podem botar esses dois aí, tá? Quem achou outros valores dentro dessas ideias aí que falou, vamos dizer que esteja correto. Então, gente, nós estamos terminando aqui a correção do livro, né, da parte discursiva, como eu falei, e agora eu vou pegar aqui umas perguntinhas que eu elaborei aqui para vocês fazerem uma revisão, e a gente vai fazer o seguinte: eu vou fazer essas perguntas, aí no final da aula, faltando lá uns 15 minutinhos para terminar, a gente corrige, tá? Mas tentem fazer, tá, gente? Não enrola e depois eu vou lá, o professor vai dar a resposta, eu vou lá e copio. Não. Tentem, por favor. Vamos fazer essas atividades, tá? Vamos lá. Primeira pergunta, tá? A Primeira República costuma ser dividida pelos historiadores em duas faces distintas. E aí? Quais são elas? Então, vocês vão colocar aí. A Primeira República costuma ser dividida pelos historiadores em duas fases distintas. Vocês vão ter que falar quais são aí, tá? E também o período aí do tempo. Tá lá no primeiro capítulo lá, tá? Da Primeira República. Número 2. O que foi o encilhamento? Nós sabemos que é um pacote econômico aí lançado aí pelo ministro da Fazenda do primeiro presidente. Então vocês vão fazer uma pequena redaçãozinha, já dei mais ou menos uma colinha para vocês, é só procurar lá, tá? 3. O que foi a política do café com leite? E aí? O que foi a política do café com leite? Essa tá fácil, né? Vamos lá, número 4. Em qual governo aconteceu a revolta da Chibata e a guerra do contestado? Na realidade eu quero o nome do presidente, tá? Qual era o governo, de quem era o presidente na época. Número 5. Qual foi o governo que enfrentou a crise internacional do café e a crise de 1929? Esse também eu quero o nome do presidente, só o nome do presidente, tá? Vamos lá, número 6. Descreva sobre a Descreva sobre o principal motivo para o começo da Primeira Guerra Mundial. Tá? O que levou à Primeira Guerra Mundial? Então vocês vão pesquisar lá, tá? E eu tenho certeza que vocês vão achar que estão lá na Primeira Guerra Mundial, tá? Logo no início. Quais os países que faziam parte da Tríplice Entente e Tríplice Aliança? Quais são os países? Então você vai falar Tríplice Entente, país tal, 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 tal. Tríplice Aliança, país tal, 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 tal. Só quero o nome dos países, tá bom? Vamos lá, número 8. O que foi o Tratado de Versalhes para a Alemanha? Tá? O que foi o Tratado de Versalhes para a Alemanha? Que afetou muito a Alemanha o Tratado de Versalhes. Então eu quero que vocês escrevam lá, tá? Mais ou menos umas 5 linhas vocês devem dar essa resposta. Número 9. O que foi o Domingo Sangrento? Isso está lá na Revolução Russa, tá? Lá no início. E para fechar, número 10. Quem vai assumir o poder da União Soviética após a morte de Lenin? Quem vai assumir o poder da União Soviética após a morte de Lenin? Então, essas são as perguntas. Então, gente, a gente vai ficar aqui agora, tá? Vocês vão copiar essas perguntinhas no caderno. Por favor, não deixem de copiar. Se puder depois, quero que vocês mandem aí as fotos do caderno com as perguntas, se possível com as respostas, tá? E depois, no final da aula, a gente vai corrigir, tá? Pessoal, então até daqui a pouco. Um abraço.